Isso aí, então pessoal, vamos para o conteúdo de movimento harmônico simples. Então, o movimento harmônico simples, né, ele constitui de movimentos oscilatórios periódicos, né. O que é isso? Isso é um movimento que começa a se repetir, né, num determinado tempo e sempre partindo da mesma posição, ele vai e volta, ele vai e volta. O tempo que ele demora para ir e voltar é chamado de período, tá? E isso corresponde a um ciclo. Um jeito fácil de entender esse movimento, né, é quando eu estudo o movimento circular, tá? Então, imaginamos aqui que eu tenho uma esfera que está fazendo um movimento circular. Se eu imaginei assim que aqui, ó, eu colocasse uma lâmpada, vamos voltar aqui. Vamos imaginar que eu colocasse uma lâmpada aqui, uma luz, que essa luz cobrisse todo, tá? Tudo isso aqui. E essa luz iluminasse uma parede. Essa parede aqui é o eixo X. E eu começo a circular essa bolinha na frente da parede. Vocês concordam comigo que toda vez que a bolinha, né, vai passar aqui pela luz da parede, vai formar uma sombra? Ou, né, ela vai passar em frente à luz, né? Ela está cobrindo toda essa região aqui da parede. E aí a bolinha passou na frente, vamos imaginar aqui, ó, nessa região. Ela vai fazer uma sombra aqui. Então todo o movimento circular dela aqui, ó, ela vai estar fazendo sombra em em alguma determinada parte dessa parede, né? Que é o meu eixo X. Então, se ela está aqui, ela vai fazer sombra aqui. Se ela está aqui em cima, ó, ela vai projetar sombra aqui embaixo. Só que podemos notar um detalhe, né? Vou mudar a cor da caneta aqui. Quando ele passa do meio, ó, quando ele passa daqui e daqui, os desenhos dessas sombras começam a se repetir, ó. Então ele está subindo daqui para cá. Quando ele volta aqui para baixo, ó, quando ele está aqui, a sombra é a mesma sombra que fazia aqui. Ah, quando ele está nesse ponto aqui, ó, é a mesma sombra que fazia aqui. Se nós olharmos para a sombra, quando ele está... Vamos apagar tudo aqui para facilitar a visualização. Então, quando ele está, né, nessa parte de baixo, ele começa a repetir o movimento de cima, né, em termos de sombra. Então, quando o objeto está se deslocando aqui, ó, de 0 a 180 graus, né, eu tenho esse movimento da bolinha da minha sombra, na verdade, indo da esquerda para a direita. E quando ele está de 180 a 360, é como se ela estivesse indo da esquerda para a direita. A partir do ponto central, pessoal, que é lá em cima, lá, né, no meio da circunferência, ou, né, não é bem o meio, né, é bem no meio da parte de cima. Isso aqui seria um quarto dela, né? É o meu ponto central, né? Aí ele, porque ele subiu, depois começa a descer. Mesma coisa aqui, ó, ele está descendo e a partir do ponto central ele começa a subir, né? O ponto central da parte de baixo. Então eu uso esse meu ponto como referência, ele é o zero. Para a direita é positivo e para a esquerda eu digo que é negativo, né? E imaginamos agora, pessoal, tá, que eu ponho aquela luz desse lado aqui, tá? Isso aqui, né, é a minha fonte de luz. Ela está iluminando aqui, está iluminando e vai, né, iluminar a parede. Essa parede está no eixo Y. E vai acontecer a mesma coisa, né? Toda vez que a bolinha passar aqui na frente de uma parte dessa luz, ele vai gerar uma sombra, só que gerar sombra, né, na parede, que é meu eixo Y. Ó. Então, esse movimento da sombra também funciona para o eixo Y. É o que nós vemos aqui, ó, nessa figura. Nela, nós temos a projeção, né, dessa sombra no eixo X aqui, e a projeção da sombra no eixo Y. Então, esse movimento, né, vai ser um movimento de subida e descida, né, um movimento de vai e vem, que fica se repetindo. Então, pessoal,
Se vocês também notarem, uma coisa interessante aqui, ó, é que vocês estão vendo que eu tenho meia circunferência aqui, e aqui eu tenho outra meia, né? A parte de baixo outra meia, ó. Eu formei uma onda completa aqui. Então eu posso representar ele em formas de onda também, esse movimento. Tá? Outro detalhe é que nós temos que perceber é o seguinte: numa determinada posição da esfera, né, eu posso descobrir o quanto ela se movimentou angularmente, né, em termos de radianos, tá? E eu também posso ver o quanto ela se movimentou em termos de eixo Y e eixo X, né? Estaria aqui, ó, no eixo X e aqui em eixo Y. Como é que eu sei isso? Quando eu falo no movimento, né, e no eixo X e Y, eu tenho que lembrar que a minha distância a qualquer ponto da esfera que ela esteja na circunferência, eu chamo de raio. Ó. Se ela tivesse aqui, ó, seria raio. Se ela está aqui, é raio também. Mas para mim saber esse valor, né, projetado no eixo X, então eu tenho que multiplicar pelo raio, e aí, né, no caso nesse eixo Y, eu tenho que multiplicar pelo seno do ângulo, né? E no caso do eixo X, nesse eixo aqui, ó, eu tenho que multiplicar, né, o raio pelo cosseno do ângulo, que é esse ângulo aqui, ó, a partir da origem. Então vai ser a fórmula que eu tenho aqui. O deslocamento em x é o raio cosseno do ângulo θ, e o deslocamento em y é o raio seno do ângulo θ. Para mim saber o meu deslocamento angular em radianos, né, esse deslocamento aqui, o quanto ele se deslocou em termos de circunferência, tá, vai ser o valor da posição inicial dele. Deixa eu apagar tudo que eu risquei aqui. Então, vai ser a posição que ele estava inicialmente. Vamos dizer que isso aqui tem um determinado deslocamento, né, inicial, vezes a velocidade angular, que é a velocidade que ele está percorrendo isso aqui, vezes o tempo que se passou, né? É bem simples. E se eu quiser descobrir o quanto ele andou, né, em y e em x, se ele está em movimento, e eu quero descobrir depois de um determinado tempo onde ele se encontra, tá? Quando eu for, né, calcular, eu tenho que usar a fórmula. Para o eixo x, eu tenho que usar essa fórmula lá. Raio, cosseno, né, entre parênteses, o deslocamento angular, que vai ser o deslocamento angular. Só que vai ser o deslocamento angular mais a velocidade angular vezes o tempo. Esse θ aqui, esse ângulo θ aqui, né, na verdade, o θ, eu vou ter que colocar essa fórmula nele, né? Esse deslocamento aqui, tá, do ângulo θ vai ter que ser utilizada a fórmula nele. Então vai ser o deslocamento inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Se a minha posição aqui, pessoal, ele for zero, se ele partir da origem aqui, meu deslocamento angular for zero, tá? Então eu não vou precisar colocar entre parênteses, eu só preciso multiplicar a velocidade angular vezes o tempo. Então, esse deslocamento aqui, pessoal, tá, ele pode ser dado em radianos, mas ele também pode ser dado em graus. E quando ele dá em graus, eu posso transformar ele, né, em radianos. Outra relação que eu posso fazer também, pessoal, é que a velocidade angular, tá, é 2π sobre o período, né, ou 2π vezes a frequência. Sabendo disso, né, eu posso colocar ela nessa equação aqui e ter uma outra equação, tá, para o deslocamento em x e y, que vai ser dado pelo raio cosseno de 2πf vezes o t, né, ou em y, que também é o raio vezes o seno de 2πf vezes o t, né.
Isso são fórmulas que eu posso, que eu posso utilizar, mas por que eu tenho elas, né? Porque eu posso ter uma variação de dados, né? Eu vou querer, né, descobrir ela às vezes com outros dados, que não, caso, né, seja limitado às informações que eu tenho em relação ao que eu preciso saber. Então eu tenho que puxar todas aquelas equações que existem e ver qual delas eu vou poder utilizar. Então, pessoal, aqui está uma exemplificação do movimento circular, né, o movimento MHS, se eu fosse fazer num gráfico, né, em forma de onda.